Olá! Hoje na nossa aula vamos mudar de rumo e vamos em direção ao norte do país. Até agora nos concentramos em cidades e locais mais situados ao sul e hoje vamos falar de duas cidades, Guimarães e Braga, que são lugares muito visitados pelos clientes, pelos turistas que vêm a Portugal e que nós temos sempre a tarefa de mostrar, de apresentar essas duas, e normalmente há um tour que conecta, né, Guimarães e Braga no mesmo dia, mas a minha ideia aqui acaba por ser mostrar mais sobre Guimarães e Braga, para que também possam, caso ocorra a possibilidade de dormir um dia em Braga ou ficar mais tempo em Guimarães, nós também tenhamos condições de falar um pouco mais sobre esses locais, porque a gente, principalmente em Braga, quando, por exemplo, paramos no Bom Jesus do Monte, para uma visita no Bom Jesus do Monte, é importante conseguir explicar aquele local, já que a gente vai estar parado de carro ali, perto dos clientes, perto das pessoas, tem que ter um domínio daquela região. Só que são duas cidades com muitas construções importantes. Por exemplo, se nós decidíssemos fazer um tour caminhando por Braga ou por Guimarães, são muitas construções de épocas antigas que fazem parte da vida cotidiana dessas cidades. Então é importante nós sabermos um pouco mais sobre a história de Guimarães e Braga. Então a minha visão aqui vai ser, na verdade, ampliar um pouco o conhecimento sobre aquilo que temos para ver em Braga e Guimarães, sem necessariamente detalhar parte por parte desses locais, tá? Então vocês vão ver como vai funcionar à medida que eu começar a explicação aqui. O que eu pretendo fazer, na verdade, é uma forma de auxiliar para que algumas perguntas que nós recebemos dos turistas vocês tenham condições de responder sem precisar consultar na hora assim um Google ou ter que buscar essa informação em outro lugar, simplesmente porque à medida que você entende aquilo dentro de um cenário maior, é bem provável que você consiga explicar situações variadas, mesmo sem ter a condição de falar assim, olha, peraí que eu vou olhar no Google a data certa. Você pode falar, não, nessa época, nesse século, eram comuns construções dessa maneira, por isso que é assim, não é só em Guimarães. Você consegue dar um cenário um pouco mais ampliado da coisa, que permite que o turista perceba, ah, tá, agora eu já entendi como consegue visualizar melhor esse passado. Mais interessante, mais importante do que ficar dando a data da muralha, quando que ela foi modificada. Isso, sem um contexto geral, por que aquela muralha está ali, não vai fazer muito sentido. Por isso, é importante, por exemplo, termos condições de explicar a respeito do Castelo de Guimarães. Então, num tour que comece nas duas cidades, comece por Guimarães, pode começar por Braga, mas começando por Guimarães, vamos começar sempre pelo Castelo de Guimarães. Afinal, é o ponto mais importante da cidade, é aquele local que nos dá a sensação de que nós chegamos em Guimarães, então é importante começarmos por lá. E o Castelo de Guimarães, na verdade, ele já oferece ali alguns elementos para nós explicarmos a cidade, né? Então eu vou explicá-lo a partir de possíveis perguntas dos turistas. Vamos começar um pouco assim, e assim a gente vai destrinchar não só Guimarães, mas como também a história de Portugal, aproveitando essas perguntas. Melhor do que termos um discurso pronto aqui sobre a história de Portugal, conforme nós sabemos. Vamos aqui, a partir de perguntas possíveis da realidade, tentar contar essa história. Bem, então vamos lá. Primeira pergunta pode ser feita por que esse castelo foi construído nesse local? Basicamente essa é a primeira pergunta. Antes de pensarmos no nascimento de Dom Afonso Henriques, na cidade de Guimarães, antes da existência do país chamado Portugal, como nós conhecemos hoje, foi fundado um castelo naquele local por uma mulher, como está escrito lá na descrição do monumento, para quem quiser ler, ao lado do castelo, fundado por uma condessa chamada Mumadona. O castelo foi criado por ela e a data que se dá para a construção do castelo é do século X. Essas são as informações que nós temos
sobre o Castelo de Guimarães. Ou seja, o Castelo de Guimarães, na verdade, ele é fundado antes de Portugal, já que Portugal é um país que nasce como país no século XII. Isso só para a gente começar a pensar em algumas datas importantes. Então, o que se passa nessa época? Nós estamos falando de épocas muito antigas, principalmente para os turistas que não estão habituados com essas datas, século IX, século X, século XI, século XII. São datas muito antigas que até para nós são difíceis de entendermos as diferenças, né, do que se passa em cada um desses momentos. Então vamos lá. Primeira coisa, século X. Quando falo século X, estamos falando dos anos 900. Né? Esse período já podemos considerar como Idade Média. E depois Portugal, o surgimento de Portugal, as grandes batalhas de Dom Afonso Henriques começam em 1128. Então temos um intervalo entre o ano 900 e 1128. É o período que esse castelo vai ser construído. E aí já começa a história a ficar um pouco mais interessante, mas também não muito simples. Que é o seguinte, nós, quando falamos da cidade de Évora, Lisboa, Sintra, a todo momento citamos que essas cidades foram reconquistadas depois do domínio árabe. Né? E reconquistas que têm datas como 1147, 1162, que foi quando reconquistaram Évora. São datas, né, já do ano 1100 para frente. E em Guimarães, como foi? O que aconteceu? O norte de Portugal, ele teve uma ocupação mais curta dos árabes comparado ao sul de Portugal. Por isso que a influência da construção árabe, por exemplo, as construções brancas, casas baixas, são muito mais visíveis no Alentejo do que no Minho, por exemplo. Né? Basta pensarmos que a cidade de Guimarães, o que vai ocorrer com a cidade de Guimarães? Ela vai ser, durante muito tempo, um território cristão, antes mesmo de ser Portugal. Depois ela vai ser conquistada pelos árabes. Aí já estamos falando do século IX, ou seja, um século antes da Condessa Mumadona construir o Castelo de Guimarães. E no mesmo século IX, os árabes vão perder esse território. Então eles praticamente não ficam nem 100 anos dominando Guimarães. Logo depois, Guimarães é retomada pelos cristãos. E quem são esses cristãos que ocupam e dominam a cidade de Guimarães e organizam a cidade de Guimarães como uma cidade cristã, numa época que de Coimbra a Lisboa, ao Algarve, todo o território era árabe? Quem eram os cristãos que ocuparam, organizaram aquele território de Guimarães, totalmente diferente do que se passava de Coimbra a Lisboa, ao Algarve, que era dominado pelos árabes? Os cristãos dessa região estavam ligados à Galícia, tá? A região de Santiago de Compostela, mas tinham uma vida própria, uma autonomia, algo característico daquela região que já era chamada de Portucale, tá? Era um território chamado Portucale, e esse território na verdade obedecia a ordens de um reino maior, um reino cristão. Os árabes são expulsos dali para que aquele território fosse ocupado pelos chamados portucalenses, as pessoas da região ali de Guimarães, Braga, Porto, que os portucalenses que obedeciam às regras e às ordens que vinham de um outro território. Esse outro território era o reino de Leão e Castela, que estavam ali unidos. E a Condessa Mumadona é uma mulher que recebe como herança do seu marido também, o Conde de Tui, que é uma cidade não muito longe dali, o Conde de Tui, que deixa para ela, depois da morte, todo aquele território, um conde, claro, católico, que obedecia, estava ligado à nobreza de Leão e Castela e Galícia. E a senhora Mumadona, a Condessa Mumadona, vai para Guimarães, tendo essa herança, né, recebendo essa herança do seu marido, e lá vai fundar um convento importante, porque essas construções religiosas, qual era o objetivo? Assim, todo lugar que chegava uma pessoa fundava um convento, fundava um mosteiro.
Essas construções eram importantíssimas porque demarcavam que aquele território era um território católico. Porque você precisava ocupar com católicos, não adiantava você conquistar, expulsa os árabes e depois vai embora. Né? Os árabes vão voltar, os muçulmanos estavam ali bem perto, inclusive tentaram atacar Guimarães outras vezes. Então era preciso expulsar e depois aquele território ganhar uma certa vida social católica, para que os árabes, ao tentarem conquistar, tivessem muito mais dificuldade e soubessem que precisariam se posicionar mais distantes, porque havia um povoado cristão ali. Condessa Mumaduna funda esse convento, mas percebe a necessidade, estamos numa época de guerra constante, né? Nessa reconquista, na verdade a reconquista cristã virá depois, mas a batalha entre árabes e cristãos já acontece naquele território. Nessa disputa, a condessa percebe a necessidade de não ter apenas um convento, mas ter também uma fortaleza para que pudesse proteger as pessoas do convento em caso de conflito. E é assim que nasce o Castelo de Guimarães. Boa parte dessa explicação não precisa ser dada aos clientes. Nem tudo que eu estou dizendo aqui é para ser passado nesse nível de detalhe. Essa explicação, na verdade, é para vocês, para que vocês consigam visualizar aquela construção de uma outra maneira, entendendo a função para a qual ele foi construído. E é um castelo que foi ganhando uma dimensão cada vez maior, porque quando ele é construído pela Condessa Mumadona, ele tem essa função militar de proteção e de refúgio final em caso de algum ataque. Depois da Condessa Mumadona, esse castelo também vai pertencer a condes, ao conde Dom Henrique e a Dona Teresa, tá? A Condessa Dona Teresa. O conde Dom Henrique estava ligado à família de Borgonha, uma outra família cristã, que também ajudou ali na ocupação daquele território pelos católicos. E a Condessa Teresa estava ligada à família de Leão, ou seja, a um laço da monarquia que governava toda aquela região no momento. Então eles herdam aquele território e vão viver no castelo. Decidem viver dentro do Castelo de Guimarães. O castelo vai ganhar novas obras. Por isso, há muita gente que defende que Dom Afonso Henriques nasceu ali em Guimarães, nasceu no Castelo de Guimarães. Então, provavelmente, no ano de 1109, há dúvidas entre 1106, 1107, 1108 e 1109, mas mais ou menos nessa época. Então, o Castelo de Guimarães está ligado à história de Portugal completamente. E é por isso que, com o passar dos anos e com o passar dos séculos, também outros reis vão interferir no Castelo de Guimarães, que na verdade, apesar disso tudo, vai chegar um momento da história de Portugal, ali no final do século XVII, especialmente século XVIII, que o castelo vai perder sua função, porque já a função militar do castelo estava ligada às armas mais antigas. Chega um momento, né? Por isso que hoje, por exemplo, a gente não constrói castelo. As armas de hoje, né, não adiantaria nada no castelo. Então, chegando já no século XIX, o castelo já não tinha essa função. Então ele perde papel, século XVII, XVIII, XIX, chegam a cogitar destruir o Castelo de Guimarães, derrubá-lo, mas isso não acontece. Então fica por esse lado, as coisas permanecem de uma maneira que nos permite hoje ver o Castelo de Guimarães, mesmo sem ser um castelo que tenha a qualidade assim, arquitetônica hoje, que a gente consiga observar como era cada espaço, mas de qualquer modo no Castelo de Guimarães a gente ainda pode ver dos elementos mais importantes das construções militares de Portugal, que é a chamada Torre de Menagem, que é uma torre que fica bem no meio do castelo, que se o castelo já é um grande reduto de proteção militar, a Torre de Menagem era o ponto ainda mais protegido do castelo, que era uma grande torre. Isso já foi uma invenção, já não é do século X, isso já é do século XI, XII, ou seja, do período que Portugal estava começando a se tornar de fato um reino. E a torre normalmente tem 2 a 3 andares, com uma escada que já liga direto para o segundo andar da torre, tá? E que com isso e uma escada que poderia ser facilmente tirada, e as pessoas ficariam protegidas bem no meio nessa torre de menagem. Então, quando chegamos ao Castelo de Guimarães,
uma das primeiras coisas que nós vemos muito rapidamente é essa torre de homenagem no centro, chama-se Torre de Homenagem. É o último reduto de proteção dos habitantes do castelo, e em Guimarães a gente consegue ver isso. Então Guimarães inclui uma história pré-Reino de Portugal, no período que isso era um condado que obedecia a regras de outros reinos, foi fundado por uma condessa para proteger as mulheres do convento, as pessoas do convento. Depois é usado por dois condes que se mudam para Guimarães e vão fazer do castelo sua casa, Conde Dom Henrique, Conde Dona Teresa. E com o passar do tempo, esse mesmo castelo ganha novas tecnologias militares, como a Torre de Homenagem. Então, o Castelo de Guimarães é o início da história de Guimarães, mas podemos considerar também que é o início da história do Reino de Portugal. Afinal, está associado completamente ao Dom Afonso Henriques. E agora a gente vai começar a contar um pouco mais da história também do Dom Afonso Henriques. Por quê? Por exemplo, bem ao lado do Castelo de Guimarães, na verdade, alguns metros à frente, fica a Igreja de São Miguel, que, de acordo com algumas lendas, teria sido o local onde Dom Afonso Henriques foi batizado. O que não é verdade se a gente pensar que a Igreja de São Miguel é um pouco posterior ao nascimento de Dom Afonso Henriques. Mas tudo isso, de certa forma, está relacionada com a lenda desse grande rei português, que é importante entender, e talvez Guimarães seja a cidade que nos permita entender isso melhor. Porque Dom Afonso Henriques nasce desse casal, né, Conde Dom Henrique e Dona Teresa. O Dom Henrique vai morrer, não vai governar durante muito tempo, não vai dominar Guimarães durante muito tempo. O governo vai ficar na mão da sua esposa, Dona Teresa, que vai se associar a alguns membros da nobreza de Santiago de Compostela, da Galícia, principalmente a família Trava. E Dom Afonso Henriques, ainda muito novo, tá? Ainda muito jovem, decide se posicionar contrário à associação da mãe dele com aquela família galega, que ele via como como se uma independência, uma certa autonomia que o Condado de Portugal mantém, seria perdida com a presença dessa família de Santiago de Compostela, com a presença dessa nobreza toda de Santiago de Compostela. E Dom Afonso Henriques insurge contra a mãe, né, se agita, se revolta contra a mãe, recebe o apoio de uma série de nobres da região, se declara um grande cavaleiro, ele cria as suas próprias armas, e com isso ele vai vencer uma batalha contra o exército da mãe e dos seus aliados em 1128, a chamada Batalha de São Mamede. Isso são informações que a gente encontra facilmente na internet. Mas o mais importante a destacar é que Dom Afonso Henriques, por volta ali dos seus 18, 20 anos, percebe que aquela região de Guimarães, Porto, Braga, merecia ter uma autonomia em relação às outras regiões católicas, né, que já eram condados, já eram reinos, e ele vai trabalhar durante a sua vida toda, ou melhor, vai batalhar durante a sua vida toda, para que aquela região de Portugal ganhasse o status e o território de um grande reino cristão. Basicamente, é isso que Dom Afonso Henriques faz numa vida de praticamente 80 anos, pelo que se imagina. Ele vai lutar constantemente para reconquistar territórios que estavam na mão de outras religiões, e para tornar aquele território não só um território portucalense, né, um português depois, mas também cristão. E é assim que Dom Afonso Henriques vai caminhar praticamente com o pé. Ele vai continuar guerras e guerras contra os árabes. Começa uma guerra contra a mãe, mas essa é só a primeira, de outras guerras que vão acontecer, de outras grandes batalhas para conquistar Coimbra, para conquistar Leiria, Santarém, Lisboa. Ele vai conquistar cada uma dessas cidades, fundando assim um reino. E esse reino, quando funda-se Portugal? Podemos dizer que funda-se durante a vida de Dom Afonso Henriques, porque, na verdade, a Batalha de São Mamede é um passo para a fundação desse reino, mas ao mesmo tempo ele ainda não é declarado rei, ele não recebe, né, essa autorização, por exemplo, do Papa. A autorização oficial do Papa só vai chegar bem no fim da vida do Dom Afonso Henriques,
Mas isso não significa que antes ele já não era um rei, porque na verdade a sua população e as cidades conquistadas pelo catolicismo e pelo exército de Dom Afonso Henriques rapidamente, né, o tornavam o seu líder. Então a sua coroação veio em momentos diferentes, mas na verdade o seu domínio e o seu poder sobre o povo que o apoiava nessa reconquista cristã da Península Ibérica, especificamente do território que nós chamamos português, hoje, esse grupo já fazia dele rei desde o momento em que ele decide, né, abdicar da relação com a mãe, entrar numa guerra com a mãe, para redefinir a relação daquele condado Portucale, primeiro com os outros condados católicos e com os outros reis católicos, para dizer, olha, somos mais importantes, não somos apenas um pequeno condado, um pequeno estado que deve obedecer a outros países, somos também um reino que tem suas próprias regras e que tem capacidade de se autogovernar. Então é impossível dissociarmos a história de Guimarães da história de Portugal, já que tudo começa com Dom Afonso Henriques naquele local, né? E a cidade de Guimarães, com o passar do tempo, também vai se constituindo como um local de memória e de importância para os reis posteriores. Por exemplo, no século XV é construído o Paço dos Duques, que é uma construção feita por um dos filhos, o Dom Afonso, Duque de Bragança, Dom Afonso, que era um filho de Dom João I. Na verdade, era um filho que não era um filho autorizado, vamos dizer assim, um filho oficial, mas que vai construir ali esse grande palácio, um palácio com um estilo que não tem nada a ver com o Castelo de Guimarães ou com a Igreja de São Miguel. É um palácio que lembra muito os palácios da Borgonha, os palácios franceses. O Paço dos Duques é um local que eu às vezes não recomendo muito a visita, porque ele foi muito alterado com o passar do tempo, e isso é interessante informar também aos clientes. A visita dentro do Paço dos Duques é difícil porque ela não dá uma ideia muito boa sobre como era aquele espaço, mas na verdade é uma grande mansão, né, numa época que você já pode fazer palácios e não castelos, não fortalezas militares. Afinal, aquela região já havia recebido um outro tipo de proteção, já não havia tantas guerras como acontecia anteriormente, pelo menos durante um tempo. E o Paço dos Duques é feito pelo Duque de Bragança, o Dom Afonso, para poder ali ter a sua vida de corte, né, fazer a sua própria corte. Então não é um lugar que eu situaria como um dos mais importantes, embora tenha uma importância enorme para a instituição de Guimarães como um local histórico, mas para nós no tour não é tão importante assim, tá? Porque mais importante do que o próprio Paço dos Duques é sugerir às pessoas de descerem a Rua de Santa Maria. Nós temos a Rua de Santa Maria, que é uma rua que tem um traçado muito próximo do que era na época medieval. É uma rua pensada já pela Condessa Mumadona para ligar as regiões do convento, do castelo, convento e igreja de uma forma muito mais rápida. Então, ao descer a Rua de Santa Maria, os clientes de certa forma estão vendo uma Guimarães medieval, ainda do tempo da Mumadona, ainda do tempo do Dom Afonso Henriques, da Dona Teresa. Então vejam que assim, às vezes se a gente explicar a história de uma maneira um pouco mais ampla, a gente não precisa ficar explicando os detalhes menores, a construção de cada um dos lugares. É só falar, lembra da Mumadona? Essa rua também é da mesma época, construída por ela. Pronto, você já voltou numa história que foi contada com mais detalhes anteriormente. E a mesma coisa nós podemos dizer de todo o centro de Guimarães, né? A Igreja Nossa Senhora da Oliveira, por exemplo, é uma igreja que vai ser constantemente remodelada pelos reis portugueses, porque ela funciona como uma memória do reino de Portugal, né? Então Dom João I vai interferir na igreja, essa igreja que fica bem no centro de Guimarães. Dom Manuel vai interferir também, vai fazer obras, mas no fundo essa igreja está associada às construções antigas da Condessa Mumadona e só foram sendo transformadas com o passar do tempo. Ou seja, o centro de Guimarães ainda é regido na sua arquitetura pelas orientações vindas lá
da fundação pela condessa que viajou depois da morte do marido e se posicionou ali, criou um convento, depois constrói um castelo. O centro de Guimarães respeita um pouco esse espaço, né? Depois a cidade vai ganhar ainda muralhas maiores que organizam o centro de Guimarães. A muralha de Guimarães vai ser derrubada nos tempos da rainha Maria I e as pedras de Guimarães vendidas para lugares diferentes, para outras construções, e com isso, por isso que a gente só tem uma faixa da muralha. Inclusive colocou-se em uma dessas partes da muralha, em uma das torres ali da muralha, o Aqui Nasceu Portugal, como uma referência à origem quase mítica de Portugal naquela cidade, tá? Mas é já caminhando para fora das muralhas de Guimarães que a gente tem, por exemplo, um outro ponto. A minha sugestão como roteiro em Guimarães, qual é normalmente para os clientes, e aqui já adianto também para o nosso trabalho, de forma a facilitar o tour, não só facilitar o tour para nós, mas facilitar o tour de modo que os clientes consigam ver a história daquela cidade. Então, por exemplo, o que eu falo? Eu sugiro aos clientes, começamos o passeio no castelo. Então, nessa ida ao castelo, a gente tem a condição de explicar essa história da Condessa Madonna, né, até chegar no castelo. Quando chegamos ao castelo, paramos o carro, né, tem aquele grande estacionamento atrás do castelo. Fácil para pararmos e acompanharmos o cliente até o castelo. Chegamos ao castelo, podemos mostrar a torre de homenagem como uma evolução de construção, algo que mostra que o Castelo de Guimarães era um local importante e que deveria proteger quem morava ali dentro. Depois disso, já começando a descer ali pela igreja de São Miguel, explicar o nascimento ali de Dom Afonso Henriques, o papel de Dom Afonso Henriques nesse destaque desse condado. E a cidade de Guimarães, aí eu sugiro, olha, desçam a Rua de Santa Maria, mostro qual é a Rua de Santa Maria, desçam a Rua de Santa Maria, que é uma rua de traçado medieval, que vai levá-los até a igreja Nossa Senhora do Oliveira. Chegando nessa igreja, podem colocar no GPS, hoje todos os clientes têm internet, colocar no GPS direção Largo do Toural. Então, nós deixamos os clientes próximos ao Paço dos Duques, eles vão descer a Rua de Santa Maria, passam pela igreja e encontramos os clientes no Largo do Toural. O Largo do Toural, na verdade, antigamente era fora das muralhas. As muralhas retiradas no período da Dona Maria I, que desapareceram, eram essas muralhas que estavam em frente ao Largo do Toural. E se nós observarmos as construções das casas, elas de fato parecem respeitar uma linha de muralha. É como se, de fato se aproveitaram as estruturas do que havia da muralha e essas casas surgiram exatamente ali naquele mesmo ponto. E o Largo do Toural, que servia antes de local de troca de produtos, de feira, levavam-se os animais para lá para vender, para quem vivia dentro das muralhas, levava os produtos agrícolas, todo esse tipo de coisa. Quando a muralha cai e a cidade constrói virada para o largo, aquilo se torna uma praça pública, uma região importante de convívio, tá? É como se Guimarães se estendesse para um novo caminho. Então, pegamos os clientes ali para sair de Guimarães num ponto da cidade que já é um ponto mais novo da cidade, né? Já que está ligado, principalmente aquela área, o passeio público com as grandes árvores, já são reformas do século XIX, que fazem Guimarães sair daquela área um pouco mais sufocada dentro das muralhas e criar um passeio público para as pessoas caminharem, já no século XIX, que vão lembrar outras regiões também do país, como por exemplo a Avenida da Liberdade, sabe? Construção de árvores, de casas, de prédios mais altos, com árvores, algo mais próximo de uma vida urbana de cidade que a área medieval não permitia construir. Então o Largo do Toural é esse passo a mais também na história, já mais à frente. E daí saímos de Guimarães e seguimos para Braga, e vamos tentar aqui resumir Braga dentro de um tempo possível. Essa é uma viagem que, de fato, se decidirmos estudar bem, se torna uma viagem muito interessante historicamente. Mas como são lugares também muito bonitos, acontece de não irmos muito preparados e as pessoas gostarem das cidades por serem cidades bonitas. Mas se tivermos um bom conhecimento sobre esses locais, o passeio fica muito mais interessante
e a satisfação também do cliente é muito maior. Por exemplo, ao chegarmos no Bom Jesus do Monte, em Braga, que costuma ser o meu primeiro destino numa visita a Braga, poderíamos resumir rapidamente o Bom Jesus do Monte, dizendo que é um santuário religioso do século 17 e 18 e que foi construído, né, com várias capelas que acompanham os últimos passos da vida de Jesus. Em estilo neoclássico, se quisermos usar algum estilo de arte, mas um santuário religioso, como também tem um santuário de Sameiro perto. E Braga, por ser a cidade das igrejas, de certa forma ficaria explicado no contexto de Braga. Só que o santuário Bom Jesus do Monte tem muita história interessante, que pode mostrar pra gente e explicar pra gente muito mais coisa. E até porque normalmente deixamos o carro ali e acompanhamos os clientes naquela região, é importante termos um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, é interessante saber que o Santuário Bom Jesus do Monte, antes de ser o Santuário Bom Jesus do Monte, já era ali um local de caminhada das pessoas, porque havia uma Santa Cruz do Monte. Antes de ser Bom Jesus, era de Santa Cruz. Porque era comum, anteriormente, nos séculos passados, colocar cruz no topo das montanhas para identificar que aquela região ou porque aquela região teve uma batalha entre cristãos e muçulmanos, foi vencida pelos cristãos, ou que aquela região é ocupada, é um território cristão. E depois de um certo tempo aquelas cruzes se tornavam motivo de culto. E o que acontecia? Eram comuns também algumas cerimônias religiosas, algumas festas populares nessas regiões que tinham a presença da cruz. E aí a Santa Cruz estava relacionada a festas populares que as pessoas, por ser a Santa Cruz, por ser o momento da crucificação de Jesus, nas festas populares eram comuns momentos de teatro onde se celebravam os passos da paixão, a paixão de Cristo, como se faz na Páscoa, né, até hoje. Mas eram festas que aconteciam nesses locais, nesses pequenos santuários, onde havia uma cruz lá no topo da montanha. Faziam-se os passos da paixão. Só que o que vai acontecer? Essas festas parece que começavam a sair um pouco do limite e se tornavam encenações um pouco exageradas, com um pouco mais de bebida do que deveria. Então o que a igreja vai fazer? Ela vai sugerir a construções de capelas já com a encenação dos passos de Cristo, para que esses teatros aconteçam em menor proporção ou só aconteçam em locais determinados. E assim surge a ideia de construir essas capelas também, com a presença de Jesus ali, né? Fazendo os passos da paixão. Isso vem já de muito tempo. A transformação do santuário num santuário de uma confraria chamada Bom Jesus, porque antes o que havia ali era um santuário de um outro grupo de religiosos que era Santa Cruz do Monte, depois de ser convertido em Bom Jesus do Monte. Esse grupo de pessoas vai idealizar esse santuário com os passos da paixão e uma capela final maior, tá? Com a crucificação. Basicamente esse é o início, ou seja, transformar o que era uma celebração de teatro, de encenação, em capelas com esculturas bem realistas que pudessem encenar esse passo a passo, sem ser a presença de atores. Então se tornava uma coisa mais contemplativa do que festiva. E as pessoas começam a peregrinar. E temos que lembrar que estamos numa região de Braga, e isso vai ficar mais importante depois, que nós estamos muito próximos a Santiago de Compostela. Então, peregrinos que vinham de locais diferentes não tinham problema nenhum em se associar e fazer essa caminhada até o Santuário Bom Jesus do Monte. Só que vai haver uma nova mudança. Já em 1792, há em Braga um arcebispo que é o Dom Rodrigo de Moura Teles. O Dom Rodrigo de Moura Teles, ele era um homem que tinha uma visão, que pensava que a cidade de Braga deveria ter uma importância ainda maior. Ele percebe que o Santuário Bom Jesus do Monte estava perdendo a sua importância que havia tido entre os próprios peregrinos. Na verdade, o arcebispo, Dom Rodrigo de Moura Teles, vai dinamizar a construção
E, de fato, o que nós vemos hoje do Santuário Bom Jesus do Monte é basicamente aquilo que foi construído no período de governo e de idealização do arcebispo de Braga. É com ele que o escadório, como é chamado, vai ganhar as fontes que hoje tem. É com ele que vão trabalhar alguns dos melhores artistas e arquitetos do país. No Santuário de Braga, por exemplo, vão trabalhar alguns artistas como André Soares, que é o grande artista de Braga, que vai fazer, por exemplo, uma parte do Arco da Porta Nova. Ele vai fazer interferências muito importantes na cidade de Braga e trabalha no Bom Jesus do Monte, provavelmente até como um tipo de superintendente das obras. Carlos Amarante também, que é um arquiteto importantíssimo da história de Portugal, também vai trabalhar no Santuário Bom Jesus do Monte, mas tudo isso dinamizado pelo arcebispo Dom Rodrigo de Moura Teles. E é importante saber que essa construção não foi feita, ela não estava idealizada totalmente quando ela começou a ser construída. Ela foi recebendo modificações com o passar do tempo. Tá? Algumas esculturas eram colocadas em cima da fonte, aí a população não gostava, mandavam tirar, modificavam. Então foi uma construção muito dinâmica e com a participação constante das pessoas que visitavam aquele santuário. Bom, mas eu quero acrescentar mais um ponto. Esse santuário está destinado aos últimos momentos da vida de Jesus. Isso é importante destacar. Nós estamos vendo ali um santuário que está todo ele dedicado aos passos da paixão de Cristo. E a caminhada dos peregrinos, das pessoas que iam subir, dos crentes que vão caminhar até a igreja do Bom Jesus, tenta reproduzir quase que fisicamente, afinal não é uma subida, não é uma escada fácil, as dores, as aflições de Cristo. E a cada momento vai olhando nas capelas, vendo a imagem da vida de Jesus e, de certo modo, criando essa associação entre as dores físicas de Jesus, né, e os males da alma e do corpo que aquela pessoa tinha. Lembrando, e aí vamos voltar, lembrando que é uma construção do século XVIII, e eu falei na aula de Évora que no século XVII começa um movimento dentro da igreja, uma modificação a partir do Concílio de Trento, para que as igrejas tenham uma aproximação com os seus crentes, uma aproximação muito mais intensa e física através das obras de arte. As pessoas eram chamadas à fé pela percepção, pela sensibilidade. Você via Jesus em tamanho real. Imagine que é num tempo onde não tem cinema, onde não tem telefone, onde as imagens não têm movimento. E você visita o Santuário de Bom Jesus do Monte e as imagens estão ali. Jesus está descendo da cruz, né? Jesus está sendo carregado. Então são imagens quase em movimento que deviam causar um impacto enorme naquelas pessoas que caminhavam em direção à igreja. Mas nós estamos falando de um Santuário Bom Jesus do Monte de uma época religiosa. Mas ele continuou sendo importante depois. Por quê? O que vai acontecer no século XIX, nos anos de 1800 e no século XX já, as pessoas já não têm uma fé. Claro que tem pessoas que têm essa fé, né, de se colocar sacrifícios por causa dessa fé, mas em geral as pessoas que visitavam o Bom Jesus do Monte não iam lá por causa desse elemento, não iam por causa da fé. Muita gente fez de Bom Jesus do Monte também um local de lazer, de passeio público, de descanso no fim de semana. E de fato é isso que vai acontecer no final do século XIX. É por isso, por exemplo, que vai ser criado um funicular à base de um sistema hidráulico. Tá? Foi o primeiro funicular da Península Ibérica à base de um sistema hidráulico. Simplesmente a água faz aquele funicular subir e descer para facilitar o caminho das pessoas que queriam visitar o Bom Jesus, porque já no século XIX, nós estamos falando já das últimas décadas do século XIX, início do XX, nem todo mundo queria fazer o sacrifício de subir a escadaria para chegar lá em cima, ter uma vista bonita da cidade, ter um descanso, uma região arborizada e ainda poder participar da celebração de uma missa. Nem todo mundo queria fazer o sacrifício de subir as escadas. Então, o funicular ajudou nisso, facilitou, o que já mostra um desejo de conforto quase turístico, né? E depois
Lá em cima, em volta da igreja, você tem a construção de uma gruta, espaços que estão muito mais associados ao momento de ócio, de descanso, que também não deixam de estar ligados ao templo religioso, a possibilidade de você descansar e ao mesmo tempo contemplar um cenário religioso, né? É uma coisa boa para quem está no século XIX, que já tem uma vida independente da religião, mas tem uma fé muito arraigada. Então o santuário ganha uma outra dimensão, uma outra importância também. E assim a gente explica muito bem, né, de maneira extensa, mas também dosando a explicação, porque temos a explicação, não é uma explicação decorada ano a ano, mas é um entendimento de como aquilo foi construído. Os clientes saem dali satisfeitos, deslumbrados, porque de fato é um local muito bonito. Mas ainda precisamos, pelo menos, dar um resumo sobre Braga. Braga não é uma cidade que eu sugira de acompanhar os clientes passo a passo na cidade, andar, circular, porque é difícil de estacionar. Então normalmente nós deixamos o cliente próximo ao Arco da Porta Nova, combinamos um horário para buscá-los novamente depois. Por isso que eu acho que mais importante é dar uma noção geral da cidade de Braga do que explicar os monumentos, já que aqui nos dedicamos muito a explicar o Castelo de Guimarães, o Bom Jesus do Monte, que são monumentos mais importantes do que qualquer outro. Mesmo a Catedral de Braga já fica dentro de uma região da cidade que a gente não pode acompanhá-los diretamente, que é difícil de estacionar. Então vale a pena dar uma explicação geral, porque está associada com algumas informações que já demos a respeito de Guimarães. Que na verdade, o que vai ocorrer com Braga, que é diferente de Guimarães, é que Braga já era uma cidade importante antes desse período da Condessa Mumadona, lá no século IX. Braga já era importante antes disso, porque Braga já era uma cidade documentada, registrada, comentada durante o Império Romano. Nos anos 400, por exemplo, já se falava a Brácara Augusta, a população que vivia naquela região eram chamados brácaros, mas o mais importante do que saber apenas que era uma cidade do período do Império Romano, o que faz com que Braga permaneça uma cidade importante, é porque Braga de fato defende a religião, o cristianismo. O cristianismo fica protegido em Braga dos avanços e dos ataques muçulmanos de uma maneira muito mais forte do que ficou em outras regiões do país. Então, o que eu quero dizer com isso é que a cidade que antes era romana e uma grande cidade romana foi convertida rapidamente ao cristianismo, foi governada por cristãos durante muito tempo e com isso fez dali uma sede de vida cristã, a presença de ordens religiosas, o bispo de Braga sempre uma pessoa muito influente e importante. Então fez com que a religião cristã moldasse a cidade aos poucos e também com isso fez da cidade um centro de organização da vida urbana muito mais antecipado. Então você tem um centro de Braga muito grande. Por quê? Porque ali já era uma cidade romana, grande, não era uma cidade pequena, e que foi só sendo adaptada, os monumentos romanos foram sendo retirados e transformados em construções religiosas cristãs. Braga continuou, usou a estrutura da antiga cidade romana, que a gente praticamente não vê hoje, mas ela se reorganiza em ruas ali no centro da cidade que permitem ver uma antiga grande cidade. E desse tempo antigo, o ponto mais importante de fato é a Catedral de Braga. Porque a Catedral de Braga está ligada a esse tempo. A transformação acaba o Império Romano. Braga, nós estamos falando aqui dos anos 400, né? O Império Romano termina. Braga continua sendo uma cidade bem organizada. Os cristãos passam a dominar, os chamados suevos, um povo que vem do norte da Europa, mas que estabelece um domínio cristão. Depois ali há algumas guerras com outros povos também católicos, mas continua sempre um culto cristão. Tá? Há uma invasão árabe, há uma conquista árabe, mas como também acontece mais, ela é rapidamente retirada. E é justamente nessa retomada cristã que a Catedral de Braga vai ganhar
a sua primeira dimensão mais ampla. E nós estamos falando aqui do século XI, mais ou menos 1050, 1070, 1060, 1080, vejam só, hein? Dom Afonso Henriques ainda não nasceu, por exemplo. E Braga já tem uma catedral, uma organização cristã muito bem estabelecida. Pode parecer confuso, mas na verdade é o seguinte, esses territórios, a administração, a relação de Braga com a igreja não dependia da relação de Braga com o conde Henrique que estava em Guimarães. Principalmente, como eu já falei aqui, porque Braga está no caminho de Santiago de Compostela. Então, muito mais importante naquela época de saber quem estava governando, era o conde Dom Henrique. Mais importante que isso era saber que aquele era um povoado cristão, muito bem estabelecido, muito bem protegido, muito bem organizado, que estava muito próximo de uma grande catedral que é Santiago de Compostela, que também tinha lá relíquias de apóstolo, e Braga vai crescer com essa importância, tá? De estabelecimento do cristianismo em toda a Península Ibérica. Então, assim a gente explica um pouco da cidade de Guimarães e de Braga, com mais detalhes, com mais informações que eu estou passando para vocês, que vocês podem passar para os clientes como quiserem, mas eu tenho certeza que a partir de agora vocês conseguem fazer um tour por Braga e Guimarães, com muito mais detalhes e com uma compreensão muito maior da importância dessas cidades para o país, para Portugal, lá no seu passado bem distante, mas que hoje a gente ainda consegue ver por essas cidades. Espero que tenham gostado.